Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Tudo Boa noite. noite, Renato, e boa noite, bem? É ao contrário, Renata e Renata Cláudia. e Cláudio. Olha, eu sou meio atrapalhada mesmo para nome, viu? Sempre fui. E Somos dois. que bom, que prazer, viu? De a gente entrar juntos nisso, né? De colocar a voz de cuidadores assim. Que muitas vezes a gente é meio desvalorizada, né? As pessoas não percebem um pouco a gente. Bem-vindo quem está chegando, Márcia, Vaguinho, bem-vindo, Vanderleia, bem-vinda à nossa live. Muito obrigada pelo sim de vocês. Vamos partilhar mais um pouquinho essa live para chamar mais pessoas para ver esse bate-papo, porque vocês têm muito o que falar, né? Tem... Vamos tentar, né? Márcia, bem-vinda. Bom, como eu estou vendo que tem pessoas aí que acho que talvez seja mais do público de vocês, eu vou me apresentar para ficar mais a gente se conhecer, todo mundo se conhecer. Meu nome é Tatiane, hoje eu moro em Lisboa. E aproveita e diz de onde é que vocês estão falando aí, só para a gente saber onde é que está esse pessoal todo. Boa noite, Cris. Então, eu sou cuidadora de idosos por mais de 20 anos. Já trabalhei em unidade hospitalar, na equipe de enfermagem, sistema corporativo, mas sempre trabalhei com o público de idosos. É uma missão para mim trabalhar. Isso foi colocado há 20 anos atrás, desde o meu primeiro idoso que eu cuidei. Então, hoje o projeto Educar para Cuidar justamente é criar, trazer voz, tanto para eu como nome de uma cuidadora, e como treinar famílias a cuidar melhor do seu idoso. Que acho que dentro do nosso bate-papo aqui a gente vai falar muito sobre esse relacionamento familiar, cuidador, que é um pouco complexo, né? Vocês bem sabem, Bastante. bem Com complexo. certeza. Então, Com certeza. apresente-se vocês, né? O anfitrião se apresentando fica muito mais lúdico, fica muito mais nobre. Meu nome é Renata, sou cuidadora de idosos há uns 10 anos já. Já trabalhei em casa de repouso, né, que hoje fala instituição de longa permanência para idosos, né? Na época eu ainda falava casa de repouso quando comecei. Já trabalhei com empresa de home care, mas eu trabalho mais assim em particular, né? Cuidando em domicílios e acompanhamento hospitalar também. Acompanho pacientes em consultas e em exames. Sou casada com o Cláudio, vai fazer um ano agora, dia 20, que a gente se casou no civil, por enquanto. E a gente mora aqui em São Paulo, na Zona Norte, no Imirim. Meu nome é Cláudio, sou o marido da Renata, sou cuidador há mais de 10 anos também. Profissionalmente, já há quase 5 anos, né? Eu coloco há mais de 10 anos porque na vida já cuidei de amigos, familiares, pessoas que precisaram, né? E aí, há 4 anos atrás, nós fizemos cursos, né, curso de cuidador e diversos outros cursos para poder se capacitar e atuar profissionalmente. Muito bem. E também já atuamos em casas de repouso, e pacientes de home care, e pacientes particulares, né? E acho que a maioria dos nossos atendimentos foi domiciliar, né? A gente, né, fez bastante acompanhamento hospitalar, Uhum. mas a maioria, acho que dos nossos atendimentos está sendo até hoje domiciliar. Domiciliar, né? É interessante você falar quando você falou que já vem cuidando de algum familiar, já dentro do ambiente. Ou seja, eu sempre falo isso muito nos meus stories, e que todos nós somos um cuidador, né? Ou a gente cuida de um filho, ou a gente cuida do marido, ou cuida da mãe. Isso tá já entranhado na gente, né? Somos cuidadores. Sempre nós somos cuidadores de alguém. Então, quanto mais a gente ter habilidade, quanto mais a gente treinar a despertar a nossa cuidadora de dentro, melhor a gente vai cuidar do outro, né? Sempre tendo empatia, sempre tendo, conhecendo as dificuldades do outro. Seja bem-vindo.
quem está entrando, Helena. Deixa eu dar um bem-vindo aqui, pessoal. Ti, Lídia, bem-vindo. Cícera, Grupo Bem-Estar. Obrigada por estar aqui na nossa live. E entrar junto, né? Com os nossos parceiros aqui, amigos, Cuidadores por Amor. Então, vamos lá para o nosso bate-papo? Mas falta vocês ainda colocar de onde estão falando. Teve um que já colocou que é de Minas Gerais. Eu quero saber. Os cuidadores estão em São Paulo, eu estou em Lisboa. Eu quero saber onde é que vocês estão aí, para a gente entender onde é que está vocês. Então, Cláudio e Renata. É o que vamos dizer em nome de cuidadores. Eu, como cuidadora, quais são as dificuldades que vocês têm, os desafios que vocês têm no decorrer do cuidar de pessoas em casa, domiciliar, empresa, e por que escolher a profissão? Como eu sempre digo, né? Eu não escolhi a profissão, foi ela que me escolheu. Eu nunca imaginei, né, trabalhar como cuidadora, mesmo já tendo, sim, ajudado em casa, né? Uhum. Ajudei a cuidar da minha avó, né? Porque ela era ainda viva, né? Com a idade. Ajudei a cuidar de uma tia minha que acabou já falecendo com câncer, né? Eu que ajudei a minha mãe e minha tia a cuidar dela, assim, né? Mas profissionalmente eu nunca imaginei. Uhum. Aí em 2015, uma amiga minha estava precisando de alguém que aí ficasse com a mãe dela enquanto ela precisasse sair, né? Para trabalhar, para fazer as coisas na rua. E ela me chamou. Eu aceitei, assim, né, na cara e coragem, porque eu nunca tinha trabalhado profissionalmente em cuidar de idosos. Aí foi onde eu me apaixonei, né? Aí eu falo que não foi eu que escolhi, né? Me escolheram para, né, a profissão que me escolheu, né, para trabalhar, para cuidar. Estou até hoje nessa profissão. Suas dificuldades, ela perguntou. Ah, assim, a valorização acho que é a maior dificuldade, né, que a gente, né, nós cuidadores passamos, né? Ser valorizados. Muitas vezes a família acha que a gente é empregado, né? Pede para a gente fazer muita coisa que não é, né, da profissão, né? Às vezes a gente acaba até fazendo, né, com medo de dizer não, até por perder, às vezes, né, o emprego, né, acaba até fazendo, sendo submetidos a fazer uma coisa que não é, né, da nossa profissão. Eu acho que a maior dificuldade ainda hoje é a valorização, né, da profissão de cuidador. Eles confundem, eu sei muito bem o que é isso também. Eu já vivi muito isso e já errei muito, sabe, Renata, lá atrás. No início do meu cuidado, eu tinha exatamente esse posicionamento que você está falando, né? A gente tinha medo de perder o trabalho, olha, deixa para lá, vamos fazer, o importante é estar aqui, o importante é fazer o meu papel, mas falta algo que a gente tem que colocar em tudo na vida, é posicionamento. E muitas vezes eles não querem nem saber nosso posicionamento, né? E só que às vezes a gente também tem que ser um pouquinho firme e se posicionar no nosso lugar. Boa noite, mundo da Paulinha, que honra. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essa situação, né? Sim, sim. E já pela experiência a gente já adotou uma postura de deixar claro isso no início da contratação. É saber o dizer o Né? não O que é de uma maneira isso, o que é realmente atributo nosso, o que é função nossa, o que não é. Não que não dá para colaborar um pouco e tal, né? Até que dá, mas a gente procura deixar bem claro para que nós estamos lá, qual que é o nosso papel, qual que é a importância nossa e qual o serviço que nós realizaremos na residência, né, da pessoa. Então a gente já deixa isso bem conversado, bem esclarecido na hora da contratação para evitar essa situação constrangedora e tudo que isso acarreta, né? Então, a gente já aprendeu, inclusive em cursos que nós fizemos, o professor Jefferson Caproni, que foi um dos mestres nossos, nós aprendemos a indicar o nosso trabalho, né? O que é indicar? Olha, nós vamos resolver esse problema, nós vamos fazer isso, nós vamos realizar isso, né? E para seja realizado isso, nós não vamos participar da outra parte dos serviços da casa. Né, assim, manter limpo e cuidar das coisas do idoso, do paciente, do assistido, eu acho que faz parte do trabalho do cuidador. Dentro do cenário do nosso papel de cuidador. Tudo que está dentro do justamente, cenário, afinal, a gente tem que promover um ambiente bom, né, um ambiente limpo e organizado
para a pessoa, para o nosso assistido viver. Mas daí é fazer a faxina da casa inteira, aí são outros 500, né? Então aí cada um, Até porque foge da né? Então cada um vigilância, na né? sua função. Foge da responsabilidade Pois da é. vigilância, ou seja, nós vendemos o nosso Justo. tempo, nós disponibilizando a Isso. nossa vitalidade, a nossa gerenciamento das nossas emoções, porque a gente às vezes também para cuidar, nem sempre a gente está bem. E é uma coisa que a gente não Com pode certeza. romantizar e dizer que porque tem que ter paciência, não tem que ter, não é só paciência, não. Vai ter momento que a gente não vai estar bem e muitas vezes até a gente não vai Sim. dar palavras grosseiras, mas até o nosso linguagem corporal vai transmitir que a gente não está bem. E quem está do outro lado, o idoso, percebe isso. Porque nós temos nossos limites, né? Então não adianta a gente querer se sobrecarregar, porque aí vem o estresse, como você está falando, aí vem as consequências negativas. Exatamente. Com certeza. Somos seres humanos, né? Sobre as dificuldades, que foi esse primeiro ponto que você colocou, eu coloco também aqui da minha parte, a gente está falando sobre as coisas que a Renata colocou, né? Eu, da minha parte, eu vou colocar outra questão, que é a questão da convivência com a família do assistido. Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto bem difícil também, porque cada família é de uma forma e cada família tem a sua maneira de se relacionar com o cuidador. Então, eu acho que isso é um ponto de dificuldade também. Tem famílias muito fáceis de lidar, colaborativas, e tem famílias difíceis. Então, eu coloco esse ponto. A convivência com a família do assistido, né, do paciente, também é um ponto de dificuldade. Mas eu acho que a maior dificuldade de todas é o que a categoria dos cuidadores estão vivendo, que é ser reconhecido, né, como profissão, ser regulamentado. Ainda não é. A profissão ser regulamentada, eu acho que essa é a maior. É o maior desafio mesmo para a gente poder um trazer isso. desafio, né? É isso aí. Minha opinião. Deixa eu responder aqui o mundo de Paulinha, que ela colocou aqui. Mas a paciência é inerente a esse trabalho, com certeza. Mas o que a gente está dizendo é que a gente, às vezes, estamos em estado de vulnerabilidade. E muitas vezes a gente realmente não consegue ter a paciência. Isso não quer dizer que a gente tem que ser grosseiro. Mas a gente transmite isso nessa linguagem corporal da impaciência. Eu falo muito dos 4 gestos do nosso cuidar, né? É o nosso olhar, né? Nós, como cuidadores, nós temos que ter um olhar, nós temos que ter... o gesto tem que trazer muito cuidado, porque pode levar impaciência. O sorriso tem que... Eu acho que faz muito fundamental você sorrir para o idoso. É muito fundamental ter o contato ou o abraço, dependendo como o idoso vai receber. Então, eu acho que a gente tem que, como nós cuidadores, a gente tem que traçar um pouquinho nisso. E falando de traçar, vocês quando entram no cuidado de um idoso, vocês traçam algum perfil, vocês fazem assim, pronto, esse idoso eu tenho que trabalhar um pouco mais firme, não sendo grosseiro, ou vocês deixam sempre valer o lado do idoso. Como é que vocês trabalham assim? Você consegue traçar um perfil para vocês moldar o cuidado de vocês? Eu acho que a maneira que a gente trabalha, né? Os primeiros plantões, principalmente primeiro e segundo atendimento que a gente faz, é realmente com essa finalidade de reconhecimento, né? De dar uma anamnese mais completa no sentido psicológico, né? A gente procura fazer essa análise para ver como a gente vai trabalhar, como a gente vai lidar com aquele idoso, com aquele ser humano que, afinal de contas, ele tem a sua história, né? Ele precisa ser respeitado, mas a gente precisa desenvolver os procedimentos que precisam ser feitos. E aí, para cada idoso, para cada paciente, a gente vai encontrar um caminho. Eu acho que não existe uma regra, olha, eu vou impor ou eu vou sempre aceitar. Eu acho que existe um meio termo. Eu acho que existe alguns pacientes que você vai ter que impor mais e outros com uma palavra você já vai conquistar. Então, eu acho que os primeiros plantões, os primeiros atendimentos servem bastante para isso, para a gente conhecer
e analisar como a gente vai lidar com eles. E o cuidado não pode ser engessado, né? O cuidado Ah, não com não é certeza. uma receita de bolo. É tudo de Não acordo com a é de forma alguma, individualidade do outro. sem dúvida. Né? O cuidar é um aprendizado de todos os dias. Todo dia a gente aprende. A gente não sai de casa para trabalhar e volta sem nenhum aprendizado. A gente tem que ter isso em mente, que a gente está sempre aprendendo e sempre procurando aprender mais Exato. e conhecer mais, né? Então a gente trabalha dessa forma. Primeiro a gente trabalha 1, 2 dias, tal, para ter uma estratégia para cuidar daquela pessoa. Uhum. E aí a gente vai desenvolvendo isso aí. No decorrer do período, a gente vai adaptando daqui, dali, vai, né, vai aperfeiçoando essa estratégia para que fique individualizada para aquele paciente, para atender da melhor forma possível, para o bem dele, né? Com certeza a finalidade é Eu essa. falo muito do tem que ter, né? Porque uma coisa que eu vivo muito dentro das famílias é que o familiar, nós como cuidadores prestadores, eu ouço muito a palavra, o idoso, o familiar falando com o idoso familiar. Tem que ter, tem que ser. Eu digo que eu sempre sou contra essa palavra, me dá nervos. Né? O idoso não tem que ter nada. Quem tem que ter é a gente que tem a paciência, é a gente saber lidar as nossas emoções, é a gente que tem que Isso mesmo. conduzir da melhor maneira, de levar tranquilidade. Então, tem que ter para a gente, é quem vai cuidar, e não o que está sendo cuidado. Isso. Né? O que está sendo cuidado tem que ser respeitado. Né? Com certeza. E o Cláudio não me disse por que a escolha da profissão, né? Diz aí, Cláudio. Então, eu acho que a vida foi me levando para esse caminho naturalmente. Acho que eu já era cuidador e não sabia, né? Eu já cuidei de amigos muitos anos, eu cuidei de parente do meu avô, cuidei um pouco, muito da minha avó nem tanto, mais do meu avô, né? Então acho que a vida foi me levando, né, para esse caminho aí. Eu tinha 15, 16 anos, eu gostava de ir lá fazer a barba do meu avô, Uhum. eu gostava de cuidar, de fazer, né? Era uma coisa minha. Eu nem imaginava que um dia eu ia ser, né, um dia eu seria cuidador. E foi indo. Aí eu Rentabilizar. cuidei de amigo que teve problema sério de saúde. Eu fiquei, acho que 8 anos cuidando desse amigo meu, até um ponto que ele tinha hepatite C, né? E tinha artrite reumatoide. Ele foi passando o tempo, cada vez ele foi precisando de mais cuidados. E o amigo aqui ficou junto até o Que final, belo realmente amigo. até o Que óbito dele. privilégio de ter um amigo Então, não tive. desse. Ah, mas ele realmente era um grande amigo. Eu acho que pelo contrário, eu aprendi muito com ele, né? Então a própria vida foi me encaminhando. Ele não foi só esse amigo que eu cuidei de outros. Aí depois eu resolvi fazer o curso para trabalhar, né, nessa área. Depois de começar a namorar com a Renata, Vamos chegar a esse né? ponto. E ela já Orgulhosa. cuidava, não, tem influência dela. Tudo na minha vida hoje em dia é obra dela, eu falo. Amém. E, então, ela cuidava já dessa senhora, que é a mãe da amiga dela, a dona Isaura. E aí ela foi fazer o curso de cuidadora. Eu falei, eu vou fazer junto com você também. E aí foi, Ou né? seja, Estamos você só aqui. transpôs aquilo que já estava dentro do seu coração para uma É, formalidade. formalizei profissionalmente isso. O que eu já fazia, eu passei a fazer profissionalmente. Pois é, aí, ó. Casal abençoado. Isso é isso aí. Obrigada. Agora conte aí para mim, assim, qual é a lembrança de um cenário mais ruim que vocês já tiveram dentro da convivência entre o familiar e a relação do cuidado? Assim, vocês tiveram muitas dificuldades, já teve cenários piores, já teve cenários assim que foram excelentes, que trouxe mais riqueza, que trouxe mais conhecimento. Vocês tiveram esse tipo No de caso, coisas assim, cenários ruins, lembranças ruins? sim, lá. Sempre tem, né? Eu já trabalhei em casa que no começo estava tudo bem, né? Com a idosa, tudo, né? Mas a empregada sempre intervinha, porque ela morava sozinha, então quem tomava conta das coisas lá na casa era a empregada dela.
Então sempre teve, sabe, alguma... Ela queria mandar, entendeu? Nas cuidadoras, né? Dar ordem, Aham. né? Aí no começo foi meio difícil, né? Aí depois meu problema acabou se tornando com a paciente, né? Né? Com a assistida, né? Aí eu acabei saindo depois dessa casa, não deu pra ficar lá não. Pois eu também já tive também isso. Já vivi muitos cenários desconfortantes mesmo por causa da família fazer realmente essa inversão dos nossos papéis, que achar que a gente vem para casa como se fosse uma empregada diária, né? E encaixar todos os trabalhos da casa. E se a gente não souber se posicionar, se a gente não se colocar no lugar mesmo do que nós somos, olha, eu sou paga para ser vigilante do seu familiar e fazer todos os cuidados inerentes. Agora, eu sair para limpar vidros e sair do meu comportamento, da minha posição de vigilância do idoso ou da pessoa que a gente vai cuidar, isso já não faz parte. Então, eu vivi muito isso e eu digo para vocês que o que me fez mais levar a trazer o nome Educar para Cuidar, porque lá atrás, há 20 anos atrás, que quando eu cuidei do primeiro idoso, eu encontrei um desafio muito grande na família. E quando eu encontrei esse grande na família, eu botava a mão na cabeça e dizia, meu Deus, esse povo precisa ser educado. Porque eu tive muito problemas mesmo, muito problemas. Foi um das... Tudo que fala da relação desses 20 anos que eu trabalho como cuidadora, eu sempre relatei a convivência com o familiar. E muitas vezes o familiar realmente ele está solitário. Muitas vezes o familiar está realmente despreparado porque foi pego de surpresa. Né? Na live que eu tive com a Juana, ela mesmo falou, quando ela recebeu o diagnóstico da mãe dela, que ela nem sabia o que era Alzheimer. Enfim, pega o familiar mesmo de surpresa, de qualquer doença, e você está despreparada. E você começa a entrar num novo cenário onde que você vai aprender ali mesmo no facão, né? Então, eu tive Sim. muitas essas lembranças assim. Já tive bastante passagens também difíceis. Eu acho que nessa profissão a gente vive momentos difíceis, né, de relacionamento com familiares e tal. Um que eu lembro, que eu vou lembrar, dentre vários, eu vou lembrar de uma passagem agora. Eu trabalhei numa residência cuidando de um senhor de 83 anos que já estava com princípio de Alzheimer, né, mas bem no início. E a esposa, nessa mesma faixa etária, né, quer dizer, ela já tinha idade avançada também. E eles contrataram justamente porque ela não dava mais conta de cuidar dele. Então as filhas contrataram a gente. Muito bem. Só que aí tudo que eu fazia lá tinha que passar pela mão dela, sabe? Uma situação, olha, eu tinha que espessar uma água para ele beber. Eu ia lá, espessava direitinho. A Tinha que, confiança, né? aí tinha que dar na mão dela para ela acabar de mexer para poder dar para o marido dela, que eu cuidava. Quer dizer, tudo que a gente fazia, Isso é ia levar no banheiro, né? Tudo ela tinha que assinar embaixo. Então, é uma situação difícil para a gente, como constrangedor, você passar 12 horas trabalhando com uma pessoa que tudo que você vai fazer tem que passar pela mão dela, você é um profissional, É, né? É mas um negócio complicado. Então, eu lembrei dessa passagem agora. Hoje eu dou até risada de e lembrar. diante, Mas foram momentos e difíceis. diante disso, Cláudio, também dessas coisas também vivi um pouco. E hoje eu passo a me moldar dessa maneira, porque antes de eles quiserem ter qualquer tipo de desconfiança, eu já dou confiança. Não é eu que. Não é, eles Sim, não têm que trazer essa confiança em primeiro, eu que promovo essa confiança. E geralmente eu faço assim, eu tudo faço mostrando, olha, isso aqui tá, é assim mesmo, uhum. porque aí Não, eu me eduquei dessa forma também. Eu passei a trabalhar assim, então, eu isso. passei a primeiro Tudo trazer essa monstro, confiança calma. para mim, do que eles procurarem antes, né? Então, eu promovo Isso. isso, né? Eu faço isso agora também. Agora não, já tem. A Maria falou aqui, eu estou nessa. Tento colocar a rotina para o idoso e a família não deixa. Faz eu acordar o idoso às 3 da manhã, que horror, para comer, sendo que o idoso está à base de medicação, sem nem saber o que está acontecendo.
É complicado, né? É. Tentei diálogo, mas não está dando certo. Enfim, sair da casa no final do mês. Muitas vezes a gente realmente não se sente à vontade, né? Isso também já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu isso com vocês, de a gente não se identificar com o comportamento do familiar. E é uma coisa que a gente Sem tem que dúvida. respeitar, né? Por mais que a gente Nós pense a passamos mãe por dele, o isso também. pai é dele, a gente tem que respeitar. A gente pode até dizer assim, olha, eu não Sim, concordo. A senhora assume a responsabilidade. E aí você começa a se sentir inútil do seu trabalho. inútil ali dentro, né? Então, eu entendo. A gente já passou por isso. Eu já passei por isso, cara. Né? Mas aí a gente tenta no diálogo, como a Isso. participante aí que comentou falou. Mas se não dá, acho que ela fez o certo. Pois é. E vocês têm tempo para praticar o autocuidado, que é um dos mais erros dos Então, cuidadores. eu ia tocar nesse assunto quando a gente estava falando no começo aqui da live a respeito do que a gente faz, do que a gente não faz, sobre o estresse que você tocou nesse ponto, que nós temos nossos limites. Eu acho que começa por aí, do autocuidado. A gente tem que estar bem, então para isso a gente tem que se cuidar. A Exatamente. gente tem que estar bem para poder cuidar do próximo, para poder cuidar de outra pessoa. Então, com certeza, a gente pratica. A gente procura sempre estar se cuidando em todos os aspectos, até espiritualmente, né, de acordo com a fé de cada um. Nós temos a nós somos católicos, né? E para poder estar bem para cuidar. Isso também nós aprendemos em curso com ótimos professores, né? Eu tive um mestre que ele ensinou assim, olha, você vai aferir a pressão do paciente, se você tiver tempo antes de iniciar o plantão, afere a sua, para saber se você está bem para ir cuidar, né? Então, o autocuidado, né, é muito importante. Agora, o autocuidado que a gente deve ensinar e trabalhar, eu acho que é incentivar o autocuidado do paciente idoso. Também. Isso também faz parte e é muito importante a gente incentivar eles fazerem as coisas enquanto eles ainda conseguem para não perder. Eu falo muito Tem esses dois aspectos aí. do autocuidado. Eu fui muito negligente. Eu não sei se vocês também viveram isso no início, eu não sei se o mal do cuidador no início é querer pegar muitos plantões, trabalhar de domingo a domingo, porque eu preciso do dinheiro, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E muitas vezes era só desorganização. Então, eu me joguei muito no início no trabalho. Eu trabalhava em hospital, trabalhava fora, e porque eu precisava por isso, por aquilo, ou seja, quais são as razões, as desculpas que eu trazia? O que acontecia? Não tinha tempo para fazer atividade física, eu não tinha tempo para me socializar, porque o autocuidado também é socializar, é você cuidar da sua saúde, porque nós somos cuidar da saúde, a gente precisa cuidar da físico, espiritual, né? E equilíbrio, né? A gente tem que ter uma gestão de emoção muito forte, porque a gente está lidando lá com pessoas com vários tipos de problema, com problema familiar. Então, se a gente não parar, dar um stop e não fazer esse autocuidado da gente, de ter as escolhas, de se desprender do trabalho por X horas e dizer, tô livre, tô fora, dar essa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente quer pegar uns em lugares diferentes, mas está sobrecarregando, a gente só está mudando mesmo de estado, porque você fica muito tempo em um, você fica cansado. Se você vai em vários também, você acaba ficando cansado também. E eu errei muito lá atrás. Hoje não, hoje eu procuro ter esse equilíbrio mesmo, principalmente na minha gestão de emoções. Não dá para a gente trabalhar de forma nenhuma se a gente não primeiro cuidar da gente. Porque isso vai transparecer no nosso cuidado. E um Com cuidador certeza. inteligente, ele cuida primeiro dele. E aí o seu cuidado é extremamente efetivo. Isso não tem problema. Atividade física, eu acho atividade física muito importante. A gente sempre fez academia, agora que veio essa pandemia, a gente parou. Aí a gente está voltando agora para a academia, porque é importante uma atividade física, né? A atividade física também controla estresse e ajuda a gente se manter estável,
E outra que você falou, não abraçar o mundo, não querer trabalhar todos os dias, 12, 24, direto, direto, direto. Isso aí chama-se ganância. A vida não é só Não isso. é A só gente tem, isso. tem que ter condições de chegar e cuidar bem, de oferecer o seu melhor para o paciente, né? Se você não estiver bem inteiro, você não vai conseguir. Você vai acabar trabalhando no automático, fazer tudo automaticamente, tudo mecanicamente, e aquele carinho, aquela atenção que você poderia, né, que a gente deve levar, né, para o assistido, a gente não vai A conseguir. A gente leveza, vai né? estar A leveza do no cuidado que automático, perde. tá no automático, fazendo tudo mecanicamente. Então não adianta querer trabalhar todo dia, só pensar nisso, porque aí você vai estar pensando só em dinheiro. O dinheiro realmente a gente precisa, é É importante, consequência. mas tem que ser como consequência de um bom trabalho, para Exatamente. você conseguir entregar um bom trabalho, trabalhando todo santo dia, sem descanso, sem uma atividade física, sem um lazer. Ah, não dá. Infelizmente não dá, não. Não dá. Dá É mesmo. verdade. Eu errei. Precisa se cuidar. Hoje eu descobri isso também não tem muito tempo. Não tem muito tempo, que há alguns anos que eu vim me dar conta do mal que eu fazia para mim. De ter que trabalhar em vários lugares, em correr, porque a gente está no modo mesmo acelerado. Nós somos envenenados pela aceleração. E algumas vezes o familiar ainda quer condicionar a gente de trazer, não, venha mais dias, porque eu só confio em você e você é frágil, não sabe dizer não, que uma coisa nós cuidadores temos que saber sutilmente dizer não. E aí você se Sim. dedica, aí você vai levando, quando você vê você está muito cansado, você pega uma sobrecarga muito grande, daqui a pouco você não está lidando bem, você está mesmo, como você falou, Cláudio, no automático. E muitas vezes a gente está respondendo uma coisa que não tem nada a ver com a outra, enfim. O autocuidado mesmo do cuidador é essencial. E a família às vezes não E, percebe, o idoso também não percebe, porque às vezes a gente está fazendo um mau cuidado, porque a gente também não está cuidando da gente. isso também até prejudica no trabalho, né? Porque se você fica cansado, esgotado, né, você acaba não trabalhando bem, né? Acaba até podendo ocasionar um acidente também de trabalho, né? Exatamente. Eu acredito muito, muito, muito mesmo, que quando o cuidador não está efetivamente cuidando de si, não tem a sua gestão das emoções, o seu cuidado com o outro é refletido ali. E muitas vezes não é grito, não é expressões agressivas, é percepção das coisas. Eu já vi colegas minhas deixar o idoso cair porque virou, esqueceu, enfim, o raciocínio fica mais lento, tudo muda. Né? Então a gente tem que ter, nós como cuidadores temos que ter muita responsabilidade, porque a gente está dando uma vitalidade da gente e trazendo, promovendo, né, saúde ao outro, né? Porque nós estamos aqui mesmo para promover saúde. A gente não está para curar ninguém, mas promover a saúde do dia. Desenvolver a saúde Uhum. e o bem-estar, né? A saúde e bem-estar do idoso, no caso, né? Com certeza. Então, para isso a gente tem que estar bem, né? Não adianta querer abraçar o mundo que não dá certo. E você? E querendo ou não, é uma responsabilidade, né? Porque a gente está cuidando de outra vida, né? Então, se a gente não está bem, né, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né, a gente não consegue trabalhar direito, né? É muito arriscado. Vocês acham que a demanda hoje é muito positiva em relação ao cuidador? A oferta de trabalho para vocês são bons? Ou vocês têm algum... Quantidade, acho que quantidade até que sim, né? Em termos de quantidade, eu acho que a tendência está sendo cada vez aumentar mais, e tem aumentado, né, a procura, as pessoas estão precisando mais, né, de cuidadores, e até pela população, né, que vem crescendo, né? envelhecendo, né? Então, O meu cenário aqui em Lisboa é um pouco parecido, porém bem diferente, né? Porque aqui o comportamento do português é colocar sua mãe no lar. Só que depois da pandemia, isso, como diz eles mesmo, tá
E o meu trabalho, se eu não for muito firme, como hoje eu priorizo primeiro o meu autocuidado, minha gestão de emoção, se eu não for muito firme, você pega tudo, porque agora está assim uma sobrecarga, uma demanda muito grande aqui em Lisboa sobre de cuidar de pessoas idosas, porque agora o seu familiar quer na sua casa. Então, assim, quem enfrentou a pandemia, quem perdeu, já não quer fazer com os próximos familiares. E quem conseguiu não Entendi. ter nenhuma perca na família, tiraram do lar. Então, tá assim, tipo uma condenação lá aqui hoje, porque prefere ter o seu idoso dentro da sua casa, com mais proteção, por mais Entendi. aqui no início da pandemia morreram muitos idosos dentro dos lares. Então foi muito complicado. Então aqui a demanda é muito grande. E quando eu morava no Brasil também era grande. Eu imaginei assim, ainda o quadro continua o mesmo, a demanda existe, enfim. Então, para vocês ainda existe essa demanda grande, né? Ou seja, Sim, sim, essa eu área acredito que não aqui vai no mudar. Brasil Não, é uma área que vai só não crescer. vai. Só vai crescer, a tendência é crescer pelo aumento da população, né? Então, a tendência é realmente abrir muitas portas de emprego de cuidador. Uhum. No Brasil, pelo menos, a tendência é essa. E eu acredito que também no Brasil está acontecendo essa mesma coisa que você falou, das pessoas, né, perderem entes queridos em casa de repouso, em lar de longa permanência, e também começando a dar preferência de cuidar em casa, né? Quem tem condições para isso está passando a ter essa preferência aqui também. Mas eu acho que é uma tendência em todos os. Acho que deve ser mundial, não sei se é mundial, mas nos países em que a população tem crescido bastante, a tendência é aumentar a demanda de trabalho para cuidadores, sim, sem dúvida. Tá. Então vamos entrar aí na parte do casal cuidadores, né? Então, houve incentivo da Renata para o Cláudio ser esse cuidador fiel. É, E como é teve que sim. vocês Quando lidam eu, com o plantão de vocês? Isso foi uma curiosidade muito rápida, bem de primeira instância, ver um casal de cuidadores de idosos que trabalha por plantão. Claro que a gente que trabalha em unidade hospitalar também viveu isso, né? Mas com a mesma profissão, vocês indicam um paciente para o outro, um trabalho para o outro. Me conta aí a história de vocês, assim, como casal de cuidadores. Vocês conseguem conciliar a vida de vocês, enfim, plantões. sim, a gente consegue, né? Aí, assim, às vezes a gente indica, né? Porque às vezes aparece, né? Para ele, Porque às vezes né? acontece também aqui individualidade que só quer cuidar do homem. Acontece com você É, também, Cláudio? Acontece, né? Existe a preferência, né? Às vezes da família, às vezes do próprio idoso, pelo gênero, né? No caso. Uhum. Então, independente de ser o paciente homem ou mulher, existe às vezes uma preferência, né? A maioria das pacientes mulheres preferem cuidadoras mulheres. E os pacientes homens, eu acho que é mais dividido. Tem paciente homem que prefere cuidadora mulher. Uhum. E tem paciente homem que prefere o cuidador homem, Você tem essa né? dificuldade quando na primeira instância do contato ou não? Ou ele já vai preparados? A gente já vai preparado e quando aparece uma procura, no caso, para mim, né? Se for para um paciente feminina, a gente vai sempre fazer essa pergunta: existe a preferência, né? Uhum. Se preferir cuidadora mulher, aí eu passo para a Renata, e assim por diante, um vai passando para o outro, Vou usar né? uma frase muito Existe, clichê. Casal unidos permanece unidos. permanece unidos, né? A gente procura sempre estar dividindo tudo, a gente divide tudo que a gente vive, né? Principalmente na área do nosso trabalho, tudo a gente chega no fim do dia, tá um passando tudo o que aconteceu para o outro. Sobre essa questão, existe também a questão da família. Às vezes a própria família tem preferência. Uhum. É porque existem vários fatores que determinam isso. Não é só a vergonha que a pessoa pode sentir. Existe uma série de fatores. Existe, a maioria da família fala: eu não quero um homem nessa casa. Ah, Eu não quero uma mulher.
tem outros fatores que determinam isso também. Ciúmes também, né? Ciúmes, etc. Que não é muito comum a gente ver né? cuidador homem, né? Não é, existe, a gente sabe que existe, mas não é muito comum. Então, mas aí existem vários fatores, né, que determinam essa preferência aí. Cuidador homem, ele ainda é minoria. A maioria dos cuidadoras são mulheres, né? Com certeza. Mas aumentou bastante, já tem bastante cuidador homem hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, que já tem bastante. É porque também interliga muito quem faz enfermagem, o homem que faz enfermagem interliga também para o cuidador. É. Então, vocês conseguem lidar muito bem os plantões de vocês, a convivência, ninguém fica muito longe do outro, ou seja, não é um desafio ser um casal de cuidadores. Também não é tão simples, a gente procura equalizar as escalas nossas, conciliar, né, para que a gente possa conviver, porque senão, conforme a escala que a gente pegar, a gente não consegue nem se ver, bem dizer. Então, a gente procura sempre encaixar, conciliar de uma forma que a gente mantenha a nossa convivência familiar, né? Nossa convivência como casal. E procura, né, nesse sentido, conciliar as coisas aí, as escalas de trabalho. Ótimo. Agora, me diz assim, é uma coisa que eu procuro muito saber, assim, quando eu faço entrevista, quando eu faço um bate-papo com qualquer pessoa, quais são as frases que vocês mais ouvem de um idoso? Vocês dois. Quais as frases que vocês mais ouvem assim? Bem. Eu ouço muito assim, sabe? Vou dizer por mim. Não quero ser um peso para minha família. Isso eu ouço todos os idosos, eles se sentem pesado para o seu familiar. Vocês ouvem isso também? Ouvem outras coisas? Muito fala assim, eu não quero dar trabalho, eu não quero ficar dando muito trabalho. Eu ouço muito isso, eu não quero dar trabalho. Às vezes o idoso fala isso para mim. Eu não quero dar trabalho para você. A gente estando ali para isso, né? Mas da pessoa, não quero dar trabalho, né? Isso acho que é o que eu mais ouço também. É interessante isso, né? Como eles se sentem pesados. E existe o oposto, existe aquele idoso que não quer nem saber se está dando trabalho, se não está ali, quer aquilo que ele quer e acabou. Porque existe, assim, são seres humanos como nós, que tem a sua história inteira, tem sua individualidade, tem seu temperamento, tem seu humor, tem seu gênio, tem sua história. Não é verdade? Exatamente isso. Então, por isso que eu digo que cuidar, eu não levo peso. Eu não levo que cuidar de idoso é uma coisa pesada. E sim, eu vejo como leveza mesmo. Por quê? Porque eu olho a individualidade, eu olho a história daquele idoso, eu olho o que ele já contribuiu no passado, o que ele já foi, os desafios dele. Então, é você olhar para você e tentar imaginar que tipo de idoso nós seremos. Então, eu imagino eu idosa. Eu imagino eu olhando todo o meu perfil, todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades. Não vai ser diferente desses que a gente encontra por aí, que a gente mesmo cuida, né? Por isso que eu levo o meu olhar do cuidado com muita leveza de coração, de verdade, muita honestidade. Não vejo peso nenhum Nós cuidar. Nós também. Eu vejo mesmo um olhar mesmo de minha responsabilidade, meu respeito, de honrá-lo, qual foi o papel que ele fez no passado, quem seja ele, e saber que privilégio que essa pessoa me deu confiança para cuidar deles. Então, eu olho o cuidar mais ou menos dessa forma. É isso aí, nós pensamos assim, dessa mesma forma também. Por isso que nós colocamos nosso slogan Cuidadores por Amor. Que a gente realmente vai, independente de estar indo trabalhar e precisar receber o nosso pagamento por isso, mas a gente vai com todo amor mesmo para, né, cuidar de um ser humano, respeitar, né, e fazer o melhor, sempre dessa forma, com leveza, sentindo ser um privilégio ter a oportunidade de estar com aquela pessoa. E aí que volta naquilo que eu falei no início aqui. A gente procura sempre
sair de casa para fazer isso e buscar algum aprendizado naquele dia. Todo dia de trabalho, a gente tem que ter um aprendizado, por menor que seja. Claro. Mas, com certeza, alguma coisa a gente vai aprender com aquela pessoa que já viveu décadas a mais que a gente, com certeza. Pois é. E a nossa missão mesmo é ser acolhedor, né? Se a gente for definir Sim, mesmo a palavra acolhedor, é muito mais além do que a gente imaginando, né? Se a gente acolher qualquer pessoa, se a gente não fala só como a gente vai cuidar do idoso, é você colher a sua esposa colher assim e vice-versa. Então a gente tem que ter esse dom. Quando as pessoas falam assim, ah, esse é o dom. Não, o meu dom é de acolher. Eu tenho um dom de acolher. Agora, cuidar de pessoas, eu me treinei, eu aprendi. Não, como eu volto a falar, que não só é ter paciência, também ter paciência está dentro é inerente, mas não é só sim, isso. Porque se você também não tiver claro que nenhuma não. informação, se você também Não, tem que se tiver capacitar. não tiver Lógico, tem que ter um capacitação. olhar, né? Aquele olhar Isso. daquele cuidador inteligente, que é olhar os sinais. É você olhar realmente os sinais do idoso. Isso, para mim, é o melhor cuidado. É isso aí. Concordamos. Eu queria que vocês trouxessem uma mensagem. É possível trazer uma mensagem para nós, cuidadores? O casal cuidador por amor? Fala aí. Hum. Nossa mensagem já está no nosso slogan, Cuidadores por Amor, né? Então, acho que a maior mensagem é a mensagem da vida, né? Que é o que faz a vida, que é o que fez tudo existir, e é por isso que estamos aqui, que é o amor. Eu acho que essa mensagem, para que nós cultivemos, todos nós, o amor em nosso coração, em nossos corações. Uhum. A nossa mensagem é essa aí. E isso em todas as profissões, em todos os momentos da nossa vida, principalmente nas convivências com as pessoas que a gente mais convive, seja no trabalho, ou seja em casa, ou com seus familiares. Que a gente coloque sempre o amor como base para tudo, que aí com certeza só vai vir coisas boas. Essa é a nossa mensagem. Ótimo. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Ele já Fala aí, disse tudo, não foi? Né? Que bom, que bom. Gente, sabe que nosso tempo é curtinho, né? A gente vai conversando, quando a gente vê já passou, o horário fica um pouquinho apertadinho e eu sou ainda cautelosa com o Instagram, tenho medo dele me derrubar. Eu quero dizer meu muito obrigado a vocês Nós que agradecemos. pelo aceitar o meu convite, né, de fazer essa live, de a gente trazer assim vozes da nossa experiência, que é tão bom. Ser para mim cuidadora não é só uma missão, é um propósito de vida. Quando eu comecei lá atrás, há 20 anos, antes de fazer o curso de enfermagem, antes de trabalhar, eu sempre olhei que cuidar, para mim, eu me identificaria muito mais. Eu sou acolhedora dentro de casa, eu sou acolhedora com tudo que eu faço. Então, para mim, não é só uma missão, para mim é um propósito. E eu tenho um maior, posso dizer, de coração muito aberto, assim, de trazer isso mesmo. Hoje, aproveitando, né, os nossos meios de comunicação mais fácil, levar isso. Que as pessoas olhem só, não só olham para a gente, né, como cuidador, mas sim também que olhem no conjunto todo, né? Porque nós temos nossas famílias, nós temos nossos defeitos, nós somos seres humanos. Não tem nada de errado a gente assumir nossa vulnerabilidade no dia de não estar bem. Muitas vezes, quando eu não estou bem, eu prefiro não ir trabalhar, quando eu vejo que eu não vou conseguir gerir as minhas emoções. E eu sou muito honesta e digo, olha, não dá para mim. Hoje não dá, eu não estou bem. Porque, de repente, eu posso dar uma palavra que não seja tão agradável, meu gesto pode transparecer impaciente. E se a gente tem que estar lá, promover tranquilidade e acolhimento, não faz sentido, é contraditório, né? Então, a todos vocês, meu muito obrigada. Espero a gente tentar fazer novas lives, falar em novos assuntos.
e trazer isso mesmo à voz aqui. Nós como cuidadores, seja lá qual for o nicho, também estou aceitando também fazer lives, enfim. Obrigada. E vou trazer Nós que agradecemos. esse resumo da live, eu vou colocar no grupo do Telegram, que é um grupo de acolhimento, quem quiser, é só me pedir no direct, porque lá tem uma equipe junto comigo para a gente trazer acolhimento mesmo, tanto para nós cuidadores, tanto ele familiar ou não, tá? Agradecemos muito o seu convite. Para nós foi uma honra estar aqui conversando com você. Obrigada. E foi muito importante a gente estar falando sobre o tema de cuidar, sobre a profissão de cuidador, né, para que a gente consiga regulamentar, né, essa profissão, que a Tem que ter gente alguém de lute coragem. cada um, né? Então que essa live vai participar disso, já participou, né? Deu a sua contribuição, então para nós foi uma honra, e que cada um de nós faça o seu melhor cada dia no seu trabalho, para que a gente consiga chegar lá. Então, muito obrigado pelo convite, foi uma grande honra. Obrigada. Renata, muito obrigada também. Obrigada pelo sim, Obrigada a você. pela sua disponibilidade, que todos nós, né, que trabalhamos por plantão, a gente fica bem cansada para se disponibilizar, tá? Não, é verdade. Obrigada. Mas é sempre bom, né, poder bater um papo, falar, Trocar né, da essas nossa profissão, experiências, né? É, tá? Obrigada muito por bom. vocês também escolherem essa profissão, né? E fazer parte de tudo, de todo esse conjunto que é cuidar. Cuidar, para mim, é melhor, é uma fábula. Viu? Beijo, gente. Muito obrigada, tá? Tchau. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Tchau. Tchau.